Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. É possível falar em tradições indígenas enquanto tradições religiosas? Eu recebo Maria Cecília Simões para falar sobre tradições indígenas no Religare de hoje. Cecília, um prazer recebê-la aqui no Religare. Olá, Flávio, um prazer estar aqui participando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Sim, a gente estava esperando por você, por essa conversa já faz tempo, ainda bem que a gente conseguiu agora encontrar um momento, né? Porque você ia de Juiz de Fora para vir aqui a Belo Horizonte. Esse modelo agora facilitou um pouco as coisas. Você já acessou a nossa página no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar. Compartilhe o programa Religare nas suas redes sociais. Cecília, como é que começa a sua trajetória de estudos sobre tradições indígenas? Bom, minha trajetória começa lá atrás, quando eu fiz a graduação em História, mas sempre com uma interface muito grande com a antropologia, com as ciências sociais. Então, comecei lá na iniciação científica, a fazer trabalho de campo, acompanhar uma professora, e com o povo Machacali, especificamente, que é um povo daqui de Minas. E, a partir daí, algumas questões foram aparecendo, envolvendo, inclusive, religião, né, no contexto, e aí que eu fui traçando uma formação dentro da área de ciência da religião, abrangendo questões indígenas. Sim. Bem, não é muita gente na área de ciências da religião que estuda, né, tradições indígenas. Infelizmente, são poucas pessoas, diferente de outras áreas como antropologia, por exemplo. Sim, são poucas pessoas, a gente consegue quase que contar nos dedos, né? A gente tem aí ainda um longo caminho pela frente, eu acho, enquanto área, né? Acredito que tem aparecido mais pesquisas, mais interesse, né, tanto de Sim. alunos nas pós-graduações, quanto de professores, tratando alguma interface com o tema, mas que ainda é muito incipiente, ainda tem muitas discussões, tem até o próprio olhar da ciência da religião, né, tem sido pensado por aqueles que estão lidando com povos indígenas, para tentar fazer com que a gente avance um pouco, né, nessa questão. Quando a gente fala em religião e tradições indígenas, como é que fica a demarcação aí entre esses termos? É possível falar de religião para uma tradição indígena? Bom, então, esse é um assunto, essa é uma pergunta, uma Conversa para bem muito complexa. tempo, né? Exatamente. Uma questão que... Eu não sei se é a questão que tem me perseguido ou se sou eu que tenho perseguido essa questão, mas que vem aparecendo, né? Porque em alguns momentos a própria área de ciência da religião parece tratar isso com uma certa naturalidade, que quando a gente vai adentrando questões envolvendo as tradições indígenas, a gente vai percebendo uma dificuldade muito grande, uma complexidade muito grande de se tratar do tema religião em relação a tradições indígenas, ou pensar tradições indígenas como tradições religiosas, né? É uma questão que envolve cosmovisões específicas e que a gente precisa tratar com determinado cuidado, né, para não decair em um discurso violento, né, porque a própria questão da religião, até o conceito religião, o termo religião, ele já representa uma violência em relação aos povos, os próprios povos indígenas. A grande maioria não gosta de falar de religião sobre as suas tradições próprias, né? Então, o termo é um termo que é pesado, né, vamos dizer assim, porque carrega consigo todo uma lógica colonial, uma lógica violenta, né, e que alguns povos, alguns indivíduos preferem falar de espiritualidades indígenas, ou usar outros termos que deem uma amenizada nesse termo religião. Agora, mesmo a partir da ciência da religião, quando a gente tenta abranger um pouco, ou ampliar, né, a ideia, o conceito, né, aí falando do conceito religião, para algo menos institucionalizado, para algo menos específico, a gente ainda decai sobre questões muito complexas, porque a gente está falando de dois mundos que se organizam de formas muito diferentes. Então, as próprias relações dos povos indígenas com seus ritos, com seus mitos, com símbolos, com aquilo que, né, nós aqui na ciência da religião chamaríamos de religião,
é uma relação que diferencia daquilo como que a gente se organiza ou como que a gente pensa a relação, né? Natural, sobrenatural, enfim. Sim. Pois é, aproveitando então esse processo de diferenciação, você está chamando atenção para isso, né? Que tipo de demarcação você faria com esse conceito de religião que advém dessa lógica cristã, não é, através do processo de colonização, e as tradições indígenas? Bom, a gente faz uma demarcação de violência, né? Então, a gente prefere chamar, eu tenho um grupo, né, grupo de pesquisa sobre religiões, religiosidades e regimes de conhecimento. Então, o termo regimes de conhecimento, ele trata mais das especificidades das tradições indígenas de fato. Quando a gente está falando de religião ou religiosidades, em contextos indígenas, a gente está falando mais de um cristianismo, da presença cristã, né, da presença daquilo que tradicionalmente a gente reconhece como religião institucionalizada em contextos indígenas. Então, as próprias tradições indígenas, a gente prefere utilizar outros termos, como cosmovisões ou como regimes de conhecimento, são termos que parecem mais adequados para a gente pensar esses contextos. Então, quando a gente for falar no que indevidamente às vezes se fala de religião dos povos indígenas, você sugere falar dos regimes de conhecimento dos povos indígenas ou das cosmovisões dos povos indígenas. Sim, são termos mais adequados porque eles demarcam exatamente essa diferença, né, entre aquilo que, como você fez a pergunta, né, entre religião e tradições indígenas. E quando você fala de religião, você está sempre se relacionando à religião instituída, né? O processo de institucionalização de algum tipo de espiritualidade. Especificamente no Brasil, de cristianização, né? E aí a De gente tem cristianização. Tá. A relação do cristianismo com as tradições indígenas é muito tensa, não é, Cecília? Como você está chamando, é uma relação marcada pela violência e até pelo extermínio. Sim, historicamente e até na atualidade, né? A gente tem E até, sim. uma aliança muito forte, né, entre a política de Estado indigenista e, ao longo da colonização, do processo de colonização e até hoje, né, uma aliança muito forte entre a política indigenista, né, que seria aquela parte do Estado, e as igrejas, a religião ou a missão. Então, a missão no Brasil, ela sempre foi atrelada a um processo de assimilação, a gente chama de assimilação, que é a ideia de tornar o indígena um membro da sociedade não indígena, né? Transformar um indígena em um brasileiro, sem que ele possa continuar sendo indígena. Então, isso é algo que remete ao nosso... faz parte do nosso imaginário até hoje, né? Não indígena. Tipo, se o indígena está utilizando um celular ou está utilizando uma tecnologia que é não indígena, é comum, né, que se ouça narrativas do tipo, não é mais índio porque está usando roupa, ou não é mais índio porque, né, tem acesso a determinada tecnologia. É uma ideia de um assimilacionismo, de que o indígena precisa deixar toda a sua tradição, toda a sua cultura, para ser integrado a uma sociedade que, no caso, nesse imaginário, faz parte de uma civilização, né, e não de uma barbárie. Isso é muito forte no processo colonizador, mas é presente até hoje, né, até nos tempos atuais, a gente vê muito desse discurso. Em relação a esse momento atual, né, como é que você vê esse cenário? Porque são muitas igrejas cristãs que continuam, não é, sob a lógica de fazer missão, de evangelizar, não é? Elas mantêm contato com as tradições indígenas, mas nessa perspectiva de violência, né? O indígena precisa deixar de ser indígena, não é? Ele precisa deixar Sim. suas cosmovisões, precisa deixar seus regimes de conhecimento, não é abraçar uma nova fé. Como é que você está vendo esse cenário atual? Então, atualmente, a coisa se tornou ainda mais complexa, porque a gente tem 500 anos, né, de história, e dessa mentalidade, né, de assimilacionista, envolvendo igrejas, né, isso não envolve só a política de Estado, mas também as igrejas, o discurso cristão, por muito tempo foi esse, e hoje a gente tem também grupos indígenas ou indivíduos que são cristãos, né, e que são missionários, e que são pastores. Então,
não dá para a gente decair naquele lugar de, né, ou é cristão ou é indígena, porque aí a gente já tem uma complexidade dessas relações ou dessas mediações que é muito profunda. É preciso conhecer, né, as especificidades de cada contexto indígena, que são muito diferentes, né, no Brasil inteiro, e para poder entender o que de fato acontece ali naquele lugar e, sobretudo, compreender o olhar do indígena sobre isso, né? Porque em determinada aldeia o indígena pode ser cristão, pode ser evangélico, pode ser de qualquer denominação, se assumir enquanto tal e fazer ali, né, as suas reconfigurações do cristianismo ou não, mas a partir de uma experiência interna e que às vezes escapa essa lógica, né, do colonizador-colonizado, essa lógica binária. Então, há uma complexidade muito grande para a gente pensar esse cristianismo nos contextos indígenas, né, nas áreas indígenas. Já são os próprios indígenas que assumiram uma nova configuração religiosa, né? Um outro regime, assumiram um outro regime de conhecimento, para usar o termo que você está propondo, e levam isso para as suas próprias comunidades. Às vezes não é nem um novo regime de conhecimento, porque como eles enxergam o cristianismo, ou essa religião alienígena, né, essa coisa que vem de fora, como eles enxergam e reconfiguram a partir das suas próprias lógicas, isso é muito específico de cada contexto. Então, não necessariamente há uma substituição. Na maioria das vezes, há uma espécie de uma síntese ou algo do tipo, né, em relação às conversões. Então, é um cristianismo, por exemplo, a gente poderia falar de um cristianismo Wari, um cristianismo Pataxó, um cristianismo, entendeu? Especificamente a partir das suas próprias óticas, eles vão reelaborar esse alienígena que é a religião, né? Que é aquilo que a gente compreende como religião. Vamos deixar no segundo bloco, então, a gente falar um pouco mais sobre essa questão da conversão, né? Como é que ela acontece, né? E a gente segue, então, com Maria Cecília Simões no segundo bloco. Religare vai fazer um breve intervalo. Nós estamos falando hoje sobre tradições indígenas. A gente faz um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre tradições indígenas e a nossa convidada é Maria Cecília Simões, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cecília, você estava falando sobre aqueles casos em que há conversão, né? Conversão de indígenas à religião cristã. O que seus estudos ajudam a gente a pensar sobre esses casos, né? Que tipo de cristianismo é esse cristianismo do indígena converso? Então, Flávio, a partir da ciência da religião, existem muito poucos estudos sobre isso, né? Mas a gente tem já um apanhado, a partir da antropologia e da etnologia brasileira, que vai trabalhando o sentido dessa conversão, né? Ou dessas conversões. Então, tem algumas questões que vão perpassar ali os regimes de conhecimento, as óticas próprias desses grupos indígenas, e que vão auxiliar o analista, né, o pesquisador, a pensar quais são os sentidos dessa conversão, quais são os sentidos desse cristianismo, né, como que ele se dá ali a partir da lógica própria, das lógicas próprias. Quer dizer, não é uma substituição dos regimes tradicionais de conhecimento pelo cristianismo, é um olhar sobre o cristianismo a partir desses regimes tradicionais de conhecimento. Então, isso gera diferentes configurações, isso gera diferentes contextos, né, que são muito complexos e que são muito específicos, né, de cada etnia, de cada grupo, de cada cosmovisão, e que são pouquíssimos os estudos a partir da ciência da religião sobre isso, né, mas que tem aí uma gama de possibilidades de análise muito grande. Sim, eu espero que quem esteja acompanhando o Religare entenda assim, em nenhum momento a gente está falando de que as tradições indígenas respondam por como um bloco, né? Cada povo, cada nação, né, responde pela sua especificidade, né? Mas falando sobre ainda os regimes de conhecimento das tradições indígenas, é um termo, né, e um modo de uma perspectiva própria das tradições indígenas tem a ver com xamanismo. Como é que a gente pode apresentar essa
cultura xamânica, né, presente nas tradições indígenas. Bom, esse é um tema também que é bem interessante e que é bem diferente do olhar moderno ocidental, né? Então, a gente tem aí a própria ideia de xamanismo na ciência da religião, né? Foi tratada pelo Michel Eliade como técnicas de êxtase, né? E o xamanismo amazônico hoje é pensado, principalmente pela etnologia brasileira, como um regime de conhecimento, de fato, né? A própria palavra xamã vem da ideia de conhecer, aquele que conhece. E embora tenha ficado aí algumas questões que são as mesmas, né, em termos de ritos, em termos de prática xamânica, que são as mesmas pensadas ao longo do desenvolvimento da antropologia e da ciência da religião, a gente tem uma diferenciação hoje que é muito importante e que é para compreender, inclusive, o quão complexas são essas relações. Os povos indígenas, a ideia de xamanismo ou de animismo, de termos, né, que foram tratados classicamente como termos ligados à religião, ou ligados a tradições religiosas, ou a aspectos religiosos, eles são tratados hoje um pouco além disso, por conta justamente de se compreender como se dá essas cosmovisões. Vou explicar mais ou menos o que acontece, de forma bem ampla, né? O que acontece? Os povos indígenas, a relação deles com os outros seres, ou com a natureza, com aquilo que a gente chama de natureza, ela não é nem uma relação natural, como foi pensado por muito tempo, né? Animalizada, né? Bestializada até, e nem uma relação sobrenatural, como muitas vezes equivocadamente ela é pensada, do tipo, há espíritos na natureza, até romantizada. Ela é uma relação que é social. Então, a relação dos povos indígenas com a natureza, ela é social. Então, os povos indígenas enxergam, né, o xamanismo enxerga os outros seres da natureza como seres sociais. Há uma diferença muito básica, né, do nosso pensamento para o pensamento ameríndio. E o xamanismo, ele é o conhecer essas relações. O xamã é aquele que tem uma perspectiva privilegiada sobre essas relações. Ele conhece muito bem e ele, inclusive, atravessa as possibilidades de compreensão do mundo dos diferentes seres. Então, a gente poderia Nossa, definir o xamanismo a partir daí. isso muda bastante, como você já está sinalizando, né? Essa compreensão clássica de animismo, né? Eu pensar a natureza como habitada por espíritos. Exatamente, aquela definição clássica de que seria quase infantil, né, o olhar sobre a natureza, que, olha, todos os seres têm alma, todos os seres são habitados por ânima, né? Os povos primitivos ainda não enxergaram que, na verdade, só os seres humanos é que têm essa especificidade. Isso é um olhar muito comum que atravessou os séculos, né? E hoje o animismo é pensado em relação a esse xamanismo, não com uma categoria menor, né? Mas uma outra forma, né? Uma compreensão de um mundo outro, né? Um mundo diferente. Então, daí a gente já consegue entender por que a categoria religião ela é tão problemática, né? Para lidar com isso. Eu sempre trabalho isso com os alunos aqui na PUC Minas, né, e o conceito de religião da nossa disciplina, né, que é presente na nossa disciplina, ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito pequeno, né, para abarcar tantas realidades, né, que nós estudamos. Né. Bom, você fala também em multinaturalismo. Né? O que significa falar do ponto de vista da ciência da religião, né, para quem está estudando as tradições indígenas? O multinaturalismo é um termo que vem da etnologia brasileira, né, especificamente do Eduardo Vieira de Castro, que ele faz uma contraposição com aquilo que o pensamento ocidental estabelece, que é o multiculturalismo. A partir do pensamento ocidental, a gente enxerga as diferenças a partir de um multiculturalismo, né? Cada lugar, cada região, ou cada grupo, cada contexto tem a sua cultura, mas todas vão trabalhar ali quase que uma relativização, né? Então, cada um vai ter o seu valor e tudo. A partir do pensamento indígena, né, dessa ótica do xamanismo indígena, atrelado ao animismo, o que se tem é um multinaturalismo. Isso a gente teria né, que desenvolver com um pouco mais de tempo. Mas é uma ideia de que a diferença
a base da diferença entre os grupos, inclusive os grupos de outros seres, não só os grupos humanos, não se dá pela cultura, por aquilo que a gente traz, né, como o nosso fator humanidade, nossa diferenciação, que é a cultura, né, em relação aos animais, e tanto em relação ao grupo humano com o outro. Mas, no olhar indígena, a diferença se dá na natureza, no corpo, naquilo que para a gente seria a natureza. Então, as perspectivas, especificamente o corpo, né, como os corpos se constroem, como os corpos são construídos, e como eles enxergam o outro, como eles enxergam a diferença. Então, há diversas naturezas, e não diversas culturas, né? Isso no olhar xamânico, isso a partir desse pensamento ameríndio, a partir dessa ideia de xamanismo. Há diversas naturezas. Então, há a natureza da onça, há a natureza do porco, há a natureza do grupo Machacali, há a natureza do grupo Ari, e aí, a partir desses olhares, desses corpos construídos, em construção, é que você vai dar conta do todo, né? De conhecer esse mundo por completo. Sim. Então, e quando se fala em corpo selvagem, alma selvagem, o que se quer ainda falar sobre isso nessa perspectiva? Eu trago tenho trazido algumas dessas categorias, mas no sentido de provocar, né, a própria ideia. Daí eu tenho lido muito a partir da etnologia brasileira, pensar a ciência da religião, os povos indígenas a partir da etnologia, e o Viveiro de Castro, né, que é quem trabalha essa ideia de perspectivismo, e que eu tenho trazido para dialogar com a ciência da religião, ele faz muito essa provocação a partir do próprio Lévi-Strauss, né, da ideia de pensamento selvagem, que é como o Ocidente enxergou os povos indígenas por muito tempo. Então, a gente permanece com a categoria, né, a alma selvagem, o corpo selvagem, mas como que a alma selvagem é uma coisa totalmente diferente, né? E como que o corpo selvagem é algo totalmente diferente. E como que nós pensamos por muito tempo essas diferenças de modo equivocado, porque por conta do nosso olhar, né? Os olhares próprios vão trazer perspectivas outras e que a gente pode construir, talvez, né, algum tipo de diálogo mais produtivo, em relação aos povos. Esse horizonte que você assume, junto com Eduardo Viveiro de Castro, é o perspectivismo ameríndio. Sim, esse é o perspectivismo ameríndio. É uma síntese teórica, né, mas com base nas práticas, né, com base em uma experiência do próprio Eduardo Viveiro de Castro e da Tânia Lima, né, que forjaram esse termo, né, dentro da etnologia. Você deixaria alguma dica de leitura para quem está nos assistindo? Bom, principalmente, sobretudo, A Queda do Céu, né, que é um livro, um texto de um xamã Yanomami. Então, para quem tem interesse na temática indígena, na temática do xamanismo amazônico, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, escreveu em conjunto com Bruce Albert, que é o antropólogo que acompanhou por muitos anos esse grupo. E, em termos teóricos, dentro da ciência da religião, a gente ainda está em processo de produção, né? Mas a gente tem, a partir da antropologia, as metafísicas canibais, que é um livro do Eduardo Viveiro de Castro, que é um livro muito mais provocativo para se pensar os contextos indígenas, mas que é muito válido para a gente buscar fazer essas inversões de olhares, né? Sim. Cecília, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a sua participação aqui no Religar, ter trazido a sua pesquisa. Agradecer a Siloé Cerqueiro, né, que nos lembrou, né, assim, olha, vocês podiam trazer a Cecília no Religar. Agradecer, então, a ela, né, ter feito essa provocação. A gente já tinha mais ou menos planejado no passado, né, encontrar aqui no Religar. Agradeço por você ter participado com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho mais sobre os povos indígenas. Obrigado, Cecília. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, você pode acessar a página pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar em Conhecimento e Religião. Até lá!